Olá pessoal, Pastor Ladgelson. Como prometido, hoje vamos começar a postar uma série de 3 aulas sobre homilética. Na aula de hoje nós estaremos falando um pouco sobre pregação e acto seguido definiremos sermão textual e daremos a você 3 exemplos bem práticos sobre esse tipo de sermão. Na aula de amanhã estaremos falando sobre sermão temático e na última falaremos sobre sermão expositivo. Aconselho você a pegar sua Bíblia, caderno de anotações, uma boa caneta, porque lhe daremos muitas informações. Vamos à aula e bom proveito! Alô pessoal, quem vos fala é Ladgelson Santos, pastor da igreja Peniel no estado do Ceará. Nesse nosso breve vídeo nós vamos conversar um pouco sobre homilética. E quando o assunto é homilética, eu preciso lhe dizer que poucas coisas são mais encantadoras que uma boa pregação. Não existe nada mais maravilhoso do que ser poderosamente usado nas mãos do Espírito Santo na exposição da Santa Escritura. Não há nada mais intrigante do que observar um auditório completamente cativo, magnetizado sob o poder da exposição da Santa Palavra de Deus. É uma espécie de encanto, é uma espécie de maravilhamento que transforma aquela experiência em um instante singular, mas com tristeza na alma, com pesar no coração, eu tenho percebido que ao longo dos anos a paixão pelo púlpito vem desvanecendo. Lamentavelmente, os pregadores de hoje, os pastores da atualidade, orientam seus ministérios à gestão administrativa de suas igrejas, de suas congregações e nada mais que isso. Cursos, seminários, palestras e congressos florescem por todos os lados, ensinando a como fazer a igreja funcionar melhor, ensinando como motivar as pessoas para liderar, como arrecadar mais fundos para a igreja e etc. Todavia, hoje em dia, é possível contar nos dedos os congressos, os seminários sobre o púlpito, os seminários sobre a prática fiel, a exposição séria das Sagradas Escrituras. Eu acredito que nenhum método de crescimento de igreja será bem sucedido sem um púlpito forte, sem uma exposição fiel das Escrituras. Nenhuma igreja, grave bem isso, nenhuma igreja, querido, será mais bem sucedida do que os critérios com que se encara o exercício da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Não nos enganemos, não existe saúde espiritual sem uma boa e ordenada exposição da Bíblia. Não há nenhuma possibilidade de termos uma igreja saudável se não há um púlpito forte. Nesse nosso pequeno vídeo, nós vamos rapidamente conversar um pouco sobre os pilares da homilética, os fundamentos da homilética, que é a definição, a natureza, característica dos principais tipos de pregação. Você sabe o que é um sermão textual? Sabe o que é que caracteriza um sermão temático? E o expositivo? Você sabe diferenciar esses 3 tipos de pregação? Sabe como prepará-las?
em que ocasião utilizá-las? Quando você ouve, por exemplo, a pregação de domingo à noite em sua igreja, você sabe identificar que tipo de pregação é aquela que está sendo pregada? Se temática, se textual, se expositiva? Então, nesse nosso pequeno vídeo, nós vamos aprender de uma vez por todas a definição, a característica destes 3 tipos de sermão. E assim sendo, pegue sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua caneta e vamos começar, porque a nossa proposta é fazer com que você compreenda, entenda esses 3 tipos de pregação. Portanto, essa nossa conversa, ela será bem informal, bem simples, todavia objetiva. Terá 3 momentos essa nossa conversa. No primeiro, nós vamos conversar um pouco sobre o sermão textual. No segundo momento, vamos conversar sobre o temático. E vamos finalizar com o sermão expositivo. Ok? Vamos lá. Sermão textual. Como que a gente pode definir? Como que a gente pode conceituar um sermão textual? Anote aí, sermão textual é aquele sermão em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia. Cada uma dessas divisões do sermão textual, ela é utilizada como uma linha de sugestão, e o texto fornece o tema e vai fornecer também todo o conteúdo da minha mensagem. É o sermão textual. E para que você fixe bem em sua mente, eu vou lhe dar 3 características de um sermão textual. A primeira característica de um sermão textual é que os principais pensamentos e desenvolvimento desse tipo de sermão são tirados do próprio texto. Eu abro a Bíblia, direciono-me a um texto e a partir daquele texto eu faço tudo com base no texto. Uma segunda característica do sermão textual é que o esboço principal vai se manter estritamente dentro dos limites do texto. O esboço não foge do texto, não pode ir além do texto, por isso que é textual. Uma terceira característica do sermão textual, querido, é que esse texto ele pode constituir em apenas uma linha de um versículo e no máximo 3 ou 4 versículos. Essa é a delimitação de um sermão textual. Pode ser uma linha de um versículo até 3 ou 4 versículos, ok? E aí, para nos ajudar a fixar o conceito, eu vou lhe dar 3 exemplos de sermão textual, ok? Pegue sua Bíblia, sua caneta, seu caderno e vamos lá. Por favor, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. E na carta de Paulo aos Romanos, você vai abrir no capítulo 12 e vá ao versículo 2. Nesse versículo 2, Paulo vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o texto. E aí, eu quero pregar sobre vontade de Deus, e esse texto é um excelente texto para pregar sobre isso. Lembre-se, minha mensagem é textual.
e o texto vai me dar tudo o que eu preciso para a minha mensagem textual. O texto vai me dar o tema e o texto me dará ainda a divisão do meu sermão. Portanto, vamos lá. Qual é o nosso texto? Escreva aí: Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 2, 12 e 2. E aí, com base nesse texto, eu vou tirar o meu tema. Diz aqui que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Portanto, o meu tema é características da vontade de Deus. Eu tenho o meu texto, Romanos 12, 2. Do texto eu tirei o meu tema, é um sermão textual, características da vontade de Deus. E aí, olhando para o tema, eu vou tirar o meu ponto, os pontos do meu sermão. Quais são as características da vontade de Deus? Olhe para o texto. Primeira característica: a vontade de Deus é boa. Segunda característica, o texto vai dizer que ela é agradável. Terceira e última característica, o texto vai me informar que a vontade de Deus é perfeita. Aqui está meu esboço. Eu tenho o tema, o texto, dizendo melhor, tenho o texto, tenho o tema, e aqui eu tenho o desenvolvimento da minha mensagem. Eis aqui o esboço. O que é que eu vou fazer? Vou meditar sobre isso, vou orar a respeito disso e vou preencher o meu texto. Eu vou argumentar, eu vou falar das características da vontade de Deus, apresento o tema e aí vou desenvolvê-lo. Ela é boa e eu vou argumentar, ela é agradável e eu vou argumentar, e ela é perfeita. Esse é um sermão textual. Vamos ao segundo exemplo. Por favor, abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 7, versículo 10 de Esdras. E o texto sagrado vai me dizer assim: porque Esdras tinha disposto o coração para conhecer a lei do Senhor e para a obedecer e para ensinar em todo Israel os estatutos e os juízos do Senhor. Esse é o tema. Vamos apagar aqui. Nós já temos o texto, Esdras, capítulo 7, versículo 10. É o nosso texto. Esdras 7 e 10. A homilética vai me dizer que a partir do texto, se o sermão é textual, eu vou tirar tudo: o tema, divisões. Então, olhe para o texto e veja que tema eu posso utilizar aqui. Esdras tinha disposto o coração para. Então, o meu tema pode ser o propósito do coração de Esdras. É o nosso tema. Coloque aí: o propósito do coração de Esdras. É o tema da nossa mensagem textual.
Qual ou quais os propósitos do coração de Esdras? Vamos ao texto. Qual o primeiro? Esdras dispôs o coração para conhecer a lei de Deus. Então, primeiro ponto: conhecer a lei do Senhor. Qual é o segundo ponto? O texto vai me dizer que Esdras propôs também obedecer a lei do Senhor. Então coloca lá: a lei do Senhor. Terceiro ponto: conhecer, obedecer. Veja a sequência: ensinar. É preciso prestar bastante atenção, que isso aqui não é aleatório. Você só pode obedecer se primeiro conhecer, e você só terá capacidade para ensinar se conhecer e obedecer. Há algo muito importante no cristianismo de Cristo: não pode haver abismo, não pode haver lacuna entre a ortodoxia e a ortopraxia. Não pode haver abismo entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo, aquilo que eu prego e aquilo que eu pratico. Não pode haver abismo. Você primeiro conhece, depois obedece e por fim ensina. Sermão temático, textual, dizendo melhor, textual, esse tipo de sermão. E atenção, perceba que os principais pensamentos de desenvolvimento do sermão textual são tirados do próprio texto. Note que o esboço principal se mantém estritamente dentro dos limites do texto, por isso que é sermão textual. Vamos a um terceiro exemplo. Abre a sua Bíblia, por favor, na epístola de Tiago, quase no finalzinho do Novo Testamento. Epístola de Tiago, depois de Hebreus tem o Tiago. E aí nós vamos para o capítulo 3 de Tiago, e no versículo 17, o texto sagrado diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Assim sendo, com base nesse texto, eu posso escolher o meu tema. Qual é o tema? Características da sabedoria do alto. Vamos novamente aqui, apaga esse aqui, e aí eu tenho o texto, e o texto vai me dar, o texto vai me conceder o tema. Vamos ao texto? Tiago é o texto, capítulo 3, versículo 17. Com base nesse versículo, eu tiro o tema. Qual será o tema desta nossa mensagem textual? Características da sabedoria do alto. Coloque aí: características sabedoria do alto. Esse é o nosso tema. Características da sabedoria do alto. Quais são essas características? Veja que está no texto. O texto vai me dar os pontos dessa minha mensagem textual. Está aqui: a sabedoria do alto, ela é primeiramente pura. Olha aqui, ela é pura. Depois ela é o quê? Pacífica.
pacífica. Está percebendo como é fácil? Está percebendo? Olhe para o texto. O texto vai me dizer, o texto vai me guiar. Eu olho para o texto e a partir do texto eu consigo puxar, eu consigo tirar os pontos da minha mensagem textual. Características da sabedoria do alto. Ela é pura, eu vou olhar para o texto e copiar. Ela é pacífica. Terceiro lugar, indulgente. Quarto, tratável. Quinto, ela é plena de misericórdia. Está percebendo? O texto vai me dar tudo. Isso é sermão textual. Sermão textual. Característica da sabedoria do alto: ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia, dá bons frutos, imparcial e sem fingimento. E aí você pode argumentar cada ponto desse para fixar, querido. Mais uma vez lhe afirmo: o que é um sermão textual? É aquele sermão em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção das Escrituras. Cada uma, não esqueça disso, importante no sermão textual, cada uma das divisões é usada para uma linha de sugestão e o texto fornece o tema do sermão. Espero que essa primeira aula tenha servido bastante para o fortalecimento do seu aprendizado sobre sermão textual. E aí eu lhe lanço um desafio: mande-me por e-mail um sermão textual pondo em prática aquilo que você aprendeu, e eu vou escolher 2 para pessoalmente enviar um feedback. Se essa aula contribuiu para o seu conhecimento sobre sermão textual, por favor, não esqueça de dar um like, compartilhar com os seus amigos para que esse conteúdo alcance o máximo de pessoas. Muito obrigado, e amanhã estaremos postando a segunda aula, na qual apresentaremos o sermão temático. Até lá, lhe agradeço, grande abraço.